Quando a gente escuta a palavra tratamento, especialmente quando se trata de câncer, é normal vir um turbilhão de ideias na cabeça. Quimioterapia, efeitos colaterais, queda de cabelo, hospital medo. Mas será que tudo isso é exatamente como a gente imagina? A verdade é que muita coisa mudou e continua mudando. A medicina evoluiu, os tratamentos se diversificaram e hoje, mais do que nunca, a informação de qualidade pode transformar a forma como enfrentamos essa jornada. Olá, eu sou Johnny Mota, jornalista e apresentador, e este é o Aqui por Você, um podcast do Instituto de Oncologia do Paraná. E neste ano, o IOP completa 30 anos de história. São 3 décadas dedicadas ao cuidado, à inovação e ao acolhimento de quem enfrenta o câncer. Bom, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre os mitos e verdades do tratamento oncológico. Vamos conversar sobre o que esse tratamento realmente envolve, o que é fato, o que é mito, e também sobre as dúvidas mais comuns de quem está começando essa jornada. E para essa conversa de hoje eu recebo aqui no estúdio a doutora Aline Vieira, que é oncologista clínica do IOP. Doutora, seja muito bem-vinda. É um prazer receber a senhora aqui hoje. Olá, olá a todo mundo que está ouvindo o podcast, obrigada pelo convite, obrigada ao IOP, obrigada Johnny pela recepção, e vamos lá desmistificar muitos medos e muitas curiosidades, né, sobre o tratamento do câncer. Maravilha, doutora, e para começar, talvez seja uma das perguntas que mais chegam para nós, né? Como que a quimioterapia funciona, né? O que é a quimioterapia? Por que o paciente passa por esse tipo de tratamento? Isso é super legal explicar, porque muitas vezes quando o paciente chega pra gente, né, doutora, eu vou ter que fazer quimioterapia, mas o que é essa quimioterapia? Como é que vai funcionar? Na verdade, gente, quimioterapia é um nome genérico que a gente dá para vários tipos de drogas, né? E geralmente a gente pode usar essas drogas de forma isolada, em monoterapia, que a gente fala, ou então em combinação. Tá? Nada é mais do que um sorinho. É uma medicação que elas atuam primariamente nas células que têm maior replicação, ou seja, aquelas células que se dividem mais rápido, né, como as células tumorais, e também, né, pega um pouquinho nas células normais. Por isso que dá alguns tratamentos, né, em maior ou menor intensidade, tem alguns efeitos colaterais. Então, de uma forma geral, a quimioterapia é uma medicação, é um nome genérico dado por um conjunto de drogas ou por uma droga, e que age matando as células do câncer, tá? Perfeito. É onde tem células do câncer, a gente fala que é um tratamento sistêmico. Se tem desde o fio de cabelo até a ponta do pé, pega. Se tem metástase, por exemplo, uma lesão na doença metastática, por exemplo, se tem lesão no osso, no fígado, no pulmão, na pele, aonde for, ele tem ação. Deixa eu até aproveitar essa pergunta, né? O que seriam essa questão de metástase, então, doutora? O que é metástase? Metástase quando o tumor, as células do tumor, elas saíram do seu local de origem, tá? Era como se elas viajassem do seu ponto de origem até algum outro órgão, né? Por exemplo, no câncer de mama, né? As células do tumor nascem ali nas células da mama e geralmente o local mais comum que ela gera metástase é para os linfonodos, né? Para aquelas ínguas que a gente tem, perfeito. seja debaixo do braço ou em outras áreas do corpo. Como também, conforme vai evoluindo a doença, essas células podem migrarem para outros órgãos. É como se criasse uma conexão com outros Exatamente. órgãos. Então, esse ponto inicial não sai, ele permanece ali. Permanece ali. E também uma dúvida comum, sabe o que é? Doutora, por exemplo, vamos supor câncer de mama. Tive um câncer de mama e tô com uma lesão no pulmão. Não é um câncer de pulmão, é um câncer de mama que gerou, é o câncer de mama que gerou metástase, a célula do câncer de mama migrou até o pulmão. Tá? Então, o tratamento, a gente não trata como câncer de pulmão, a gente trata como câncer de mama. E aí, seja a quimioterapia, o hormônio, enfim, a imunoterapia, a terapia-alvo que a gente vai usar, ela age em todas as células do organismo que tem, né, essa alteração, que são células cancerígenas. Então, o que vai indicar isso, doutor, é essa investigação, então, do início da doença, onde foi que Aonde que originou exatamente. A doença. O que manda no tratamento não é exatamente o sítio de metástase, com algumas exceções, né, a gente tem alguns tratamentos direcionados, mas é de onde a célula surgiu.
Se a Perfeito. célula surgiu da mama, o tratamento é de câncer de mama. Não importa para onde tenha gerado a metástase. Se a célula nasceu do estômago, se é um câncer de estômago, não importa se tem outras lesões no fígado, no pâncreas, enfim, é o tratamento do câncer de estômago. Perfeito. E quando a gente fala de quimioterapia, doutora, dá para passar por ele sem efeitos colaterais? Olha, muitas vezes dá. Hoje em dia a gente tem muitos tratamentos muito modernos, né? E isso também é super importante a gente desmistificar. Eu sempre falo para os pacientes para eles tirarem aquela ideia de que eles vão fazer quimioterapia, eles vão ficar numa cama com um balde do lado vomitando, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem excelentes tratamentos e medicações que previnem esses efeitos colaterais. Óbvio, temos tratamentos um pouco mais intensos, né, que dão um pouco mais de efeitos colaterais e outros, né, que praticamente não dão. Muitos tratamentos nem caem cabelo, não tem nada. Eu falo que é como se fosse tomar um sorinho e acabou, tá? Perfeito. E esse é o nosso objetivo hoje em dia, né? Que a gente consiga dar qualidade de vida para o paciente durante o tratamento. E eu também sempre reforço para os pacientes que, assim, né, todos têm meu contato, né? Todos têm meu WhatsApp e fala assim, se você tiver qualquer coisa que você não está se sentindo bem, você tem que me avisar. Porque não é normal você passar mal. Porque a gente consegue melhorar os remédios para casa. Eu consigo melhorar os remédios pré-quimioterapia. Então, a gente tem uma série de estratégias que a gente consegue minimizar os efeitos colaterais. Mas, óbvio, também tem a individualidade. Perfeito. Cada paciente é um paciente individual, né? Tem gente caso a caso. que com o mesmo tratamento, com o mesmo tipo de tumor, às vezes sente um pouquinho mais. E tem gente que, putz, não tem nada, né? Como se não estivesse fazendo nada. É importante esclarecer que quimioterapia não é um sinônimo de queda de cabelo, por exemplo, né? Porque isso afeta, inclusive, na questão visual, estética das pessoas, né, doutora? Sim. Queda de cabelo depende muito do protocolo, tá? E por que acontece a queda de cabelo? Porque a quimioterapia, né, ela age nas células que têm maior replicação. E o folículo capilar é uma dessas células que tem maior replicação. Então, muitas dessas drogas, elas agem no folículo capilar e com isso, né, faz queda de cabelo, queda de cílios, queda de sobrancelha. Então, essas células que têm o maior turnover, né, que a gente fala. Mas é importante lembrar, né, que a gente tem algumas estratégias também que a gente pode reduzir ou até, né, evitar essa queda de cabelo. Não são todos os tratamentos que funcionam, tá? Que a gente tá falando da touca gelada, aquela touca térmica, né? Que tá disponível, que a gente tem disponível na clínica, que é uma facilidade para os pacientes que querem preservar o cabelo. Então, lembrando que não é todo o tratamento que ela funciona, mas ela auxilia também na permanência, então. Mas para alguns protocolos, ela auxilia, ela pode até preservar todo o cabelo ou então, em alguns casos, reduzir significativamente a queda de cabelo. Porque por mais que a gente fale, cabelo cresce, né, e vai crescer, de fato, né, geralmente cresce um cabelo gostoso, um cabelo de bebê, assim, é bem interessante, mas é muito difícil, principalmente para mulher, Mexe né? na autoestima, né, doutora? Mexe demais com a autoestima. A gente, às vezes, não valoriza o impacto de estar tomando banho e passar a mão e cair um tufo de cabelo. Então, isso é muito pesado. A gente já orienta os pacientes, né? Quando começar a cair o cabelo, você perceber, por mais que o paciente fala assim, não ligo para isso, tanto faz, cabelo cresce, mas tem um impacto. Então, né, cortar o cabelo curtinho, aí ver se vai pôr touca, se vai pôr lenço, o que você vai fazer, se vai pôr peruca, enfim. Então, não é todo tratamento que cai cabelo, tá? Depende muito do protocolo. E naqueles protocolos que cai cabelo em determinadas situações, a gente pode usar essa touca gelada. E como que essa touca gelada funciona? Porque o que acontece? O nosso couro cabeludo ele é bastante irrigado, tem bastantes vasos sanguíneos. E a touca gelada, ela faz uma vasoconstrição, ou seja, ela diminui o calibre do vaso sanguíneo. Com isso, chega menos quimioterapia lá. E com isso, diminui a queda do cabelo. Então, é uma estratégia interessante, principalmente, né, para as mulheres que são bastante preocupadas com isso e que tem como cabelo realmente uma coisa importante, né? Porque tem gente que não liga tanto, mas tem mulheres que, poxa, né, meu cabelo faz parte da identidade e da feminilidade. Então, é uma coisa para se considerar e oferecer para os pacientes. Legal, a gente falou um pouquinho sobre efeitos colaterais, mas a gente vai passar agora para falar um pouco sobre o que o paciente que faz quimioterapia pode e não pode fazer. Tem alguma limitação, doutora? Praticamente nenhuma, entre aspas, né? Eu falo para o paciente que ele tem que ter uma vida muito próxima do normal.
Óbvio que não vai ser normal como Uhum. antes, né? Vão ter as consultas, vão ter as aplicações, vão ter os exames, tem uma série de coisas que vão interferir no dia a dia dele. Mas o objetivo é que ele mantenha a sua vida muito próxima, a sua rotina muito próxima do normal. Se está trabalhando, se trabalhar é importante, vamos manter o trabalho. Atividade física não precisa nem falar, né? Atividade física É um aliado, né? é uma recomendação médica. Eu falo, a atividade física faz parte do tratamento. Então, vai manter a atividade física. Se não faz, incentiva a fazer. Se tiver condições de ter alguém para auxiliar durante os exercícios, né? Porque às vezes está mais frágil, está inseguro, ou nunca fez academia, contratar alguém para auxiliar. Ou fazer com que consegue em casa, pega uma garrafa PET, tenta fazer uns exercícios. O importante é se movimentar durante o tratamento, leves, né? Exatamente. Parte social também super importante. Tô fazendo tratamento, não posso mais ir visitar meu parente, não posso mais visitar meus amigos, não posso mais sair jantar, não posso passear no shopping. De forma alguma, a não ser, né, que seja um tratamento muito imunossupressor. O que é isso, né? Aquele tratamento que baixa muito a imunidade. O cuidado é diferenciado, então. Você pode, né, sair para jantar. Você pode visitar, né, seus filhos, você pode se reunir com a sua família. Então, e essa parte do convívio social é extremamente importante, porque tem muitas pessoas que tendem ao isolamento, né? Então, isso também reforçar, não, você pode ir à tarde, passear no shopping no domingo à tarde, não tem problema nenhum. Você pode andar no parque, você pode, né, manter a tua rotina o mais próxima do normal, desde, né, respeitando as limitações individuais. Então, o acompanhamento terapêutico, psicológico é importante também durante essa fase, né, doutora? Sim, extremamente importante. Né, no IOP a gente disponibiliza, né, enfermeira navegadora, nutricionista, psicóloga, tudo isso para um atendimento integral do paciente, que faz totalmente diferença, né, faz muita diferença. Além disso, né, o paciente tem que ter... Porque pra gente, né, prescrever o tratamento às vezes é muito fácil, mas a gente tem que cuidar muito dessa outra parte, que faz muita diferença pro paciente aderir às orientações, né? Uma equipe multi aí, Uma fera equipe pra multi, dar esse suporte, exatamente, né? Suporte com nutricionista, suporte com nutrólogo, suporte com psicologia. Então, e a gente às vezes não consegue fazer tudo isso sozinho. A gente não dá conta, até mesmo porque não é da nossa expertise. Então, a gente precisa de toda uma equipe multi para nos ajudar a amparar esse paciente. E também o suporte da família, né? Que é super importante, né? Extremamente importante. Como a família pode ajudar, doutora, então, esse paciente que está passando por um tratamento como esse? Primeira coisa, às vezes, né, só ouvir. Às vezes só tá do lado, você não precisa fazer as coisas pra ela. Você não precisa ir lá fazer a comida. Legal, você vai lá, dá ajuda um dia, faz uma marmita, leva pra jantar, enfim. Às vezes você só precisa, vamos tomar um café hoje à tarde? Tipo assim, não precisa fazer as coisas pra ela ir lá. Às vezes, vou lavar, vou cuidar da tua casa. Às vezes você não precisa disso, às vezes você só precisa de um ombro amigo pra desabafar. Um cuidado que a gente tem que ter muito também. Por mais que, às vezes, né, você que é familiar, às vezes de alguém que está passando por esse momento, um amigo próximo, às vezes a gente quer ajudar. Mas, às vezes, a gente, nessa ânsia de ajudar, dar conselhos, a gente acaba gerando mais ansiedade, mais medo no paciente. Perfeito. Né? Então, porque fulano teve esse mesmo tipo de câncer, mas fez outro tratamento. Por que você não vai fazer cirurgia? Por que você vai fazer isso? Por que você não tá fazendo aquilo? Então, tomar muito cuidado. Ficam se alimentando de informação de todo lado, né? Exatamente. Na ânsia de... A intenção é boa. É boa, né? É boa. Só que às vezes a pessoa tá fragilizada e a pessoa não quer ficar ouvindo isso. Só vai gerar mais medo e insegurança. Então, o que você pode fazer é estar ali do lado. Legal. Se ela pedir uma opinião, você dá. Né? E, às vezes, falar de outras coisas. Legal. Né? Programar uma viagem, sei lá, né, pra praia ali do lado, ou visitar um parente, depois São coisas pequenas, né, doutora, que podem gerar algum tipo de retorno à pessoa, né? E tomar um solzinho no domingo à tarde. Então, são pequenas coisas, né? Às vezes a gente tem essa impressão que, né, fulano tá com diagnóstico, vou ajudar ela. Mas às vezes não são coisas, não são afazeres, né? Tá a presença. Às vezes é só um ombro, né, doutora? Exatamente. É só um apoio emocional, né? E no IOP, doutora, as famílias também recebem esse tipo de orientação? Assim como os pacientes, por exemplo? Recebem, a gente tem várias reuniões, né? Várias palestras direcionadas aos familiares que são bem interessantes, né?
algumas até pelo Instagram, pelo YouTube, na sala de convivência, muitas vezes são passadas informações também. O serviço de psicologia atende os familiares, né, conforme as demandas, então a gente tenta dar um suporte tanto para a família quanto, né, para o paciente. Que legal. E, doutora, assim, acredito que seja uma pergunta muito genérica, né? Mas acredito que também vai depender de câncer para câncer, mas assim, quais são os principais tipos de tratamento hoje? Basicamente, os tipos de tratamento vai depender de algumas características. Com que tumor que eu estou lidando? Essa é uma pergunta importante, então, saber, né? Exatamente. O tratamento do câncer de mama é totalmente diferente do câncer de intestino, que é totalmente diferente do câncer de pâncreas, que é totalmente diferente do câncer de ovário. Então, assim, que tumor que eu estou lidando? Né? Qual que é o tipo de tumor? Aonde que nasceu esse tumor, tá? E dentro de determinados tipos de tumor, por exemplo, câncer de mama, falando aqui. Câncer de mama não é tudo igual. A gente tem, de uma forma grosseira, a gente subdivide ele em 3 subtipos. E de acordo com esses subtipos, se é um tumor luminal que responde a hormônio, se é um HER2 ou se é um triplo negativo, o tratamento também é completamente diferente. E a ordem de tratamento também é completamente diferente. Então, primeiro, qual que é o tumor, qual que é o subtipo do tumor. Segundo, qual que é o estadiamento desse tumor. A doença tá bem inicial, tá bem no comecinho? A doença tá no começo, ainda dá para curar, mas já tem, às vezes é localmente avançada, que a gente fala, né? Já pegou uma íngua, já pegou um gânglio, ou se é uma doença já metastática. Então, depende muito disso, né? Quando a doença é inicial, via de regra, a gente usa a cirurgia, né? Em algum momento. Hoje em dia, a gente tem cada vez mais usado a estratégia de neoadjuvância, que é começar um tratamento sistêmico, né? Pra gente diminuir o tumor. Isso até tumores de mama já a partir... Neoadjuvância? Neoadjuvância. Até a gente usa essa estratégia em muitos casos, hoje, principalmente câncer de mama, muito utilizado. Câncer de pulmão, muito utilizado. Câncer de pâncreas também. Em alguns casos de câncer de ovário. Isso quando a doença, ela é pequena ainda, dá para curar, mas a gente precisa ver a resposta biológica da doença, ou seja, ver como é que é o comportamento daquela doença e diminuir o tamanho do tumor para facilitar a cirurgia para o cirurgião. Tá? Então, tem essa estratégia. Então, geralmente tem uma combinação, né, de químio e de cirurgia. A gente pode lançar mão de radioterapia. A gente pode lançar mão, né, de imunoterapia. Imunoterapia não é para todos os tumores, tá? Isso, a gente fala bastante de imunoterapia, às vezes os pacientes, mas doutor, imunoterapia não serve no caso, né? Infelizmente, não. São em alguns casos, depende do estadiamento, depende da doença, depende do perfil. Terapia-alvo, cada vez mais, né? A gente faz os testes moleculares que a gente manda para fora para ver se tem algum driver, alguma mutação específica no gene que está desencadeando aquele tumor. Então, a partir disso, a gente consegue dar um tratamento específico, direcionado. Geralmente, né, muitas vezes até comprimido. Então, é uma estratégia também para alguns casos, não é para todo mundo. De radioterapia eu já falei, né? Então, depende muito disso, né? E uma coisa super importante, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, é que muitas vezes, né? Eu tenho algumas, como eu tento focar bastante em câncer de mama e câncer de pulmão, as pacientes mesmo com tumores pequenininhos, elas falam assim, câncer de mama, por exemplo, pequeno, mas, ai, doutora, meu tumor tem 2 centímetros, mas eu já tenho, não posso já operar? Perfeito. Não dá para tirar já? Se for um tumor triplo negativo, por exemplo, dependendo do subtipo, a gente já tem que começar com um tratamento sistêmico, tem que começar com quimioterapia e com imunoterapia. Então, isso também é uma coisa super importante que a gente tem que fazer essa educação Legal. Tanto médica quanto do paciente. Porque muitas vezes, né, nessa ânsia de tirar o tumor logo, a gente prejudica o sequenciamento do tratamento. Então, eu preciso olhar, então, essa medição desse tumor, né? Precisa saber o tamanho do tumor, qual que é o subtipo do tumor. Não é porque é câncer de mama que é tudo igual, Perfeito. Tá? Hoje, esses subtipos de tumores mais menores, né, como o triplo negativo e HER2, já tumores muito pequenos, né, triplo negativo a partir de 1 centímetro, de HER2 a partir de 2 centímetros, a gente já tem indicação de fazer tratamentos, né, sistêmicos. E também, isso, né, desencadeia toda uma sequência de tratamento para aumentar as chances de cura dessa paciente. Perfeito. Então, isso é uma coisa que a gente está batendo cada vez mais na tecla
né? Pra gente até acalmar o coração das pessoas que é importante, que vai ser tirado o tumor, mas é que a gente precisa dar uma seguradinha primeiro para evitar o risco de recidiva da doença voltar lá no futuro. Eu até ia justamente perguntar sobre isso, né? Esses mitos, essas verdades, né? Porque o paciente chega lá no consultório com a cabeça, às vezes, fervilhando de informações, né? E eu queria saber da senhora, quais são as principais dúvidas dos pacientes durante as consultas? Ai, são tantas, né? Primeiro, se o tratamento vai durar para sempre, né? Imagino que essa seja uma dúvida de quase todos, né, Quase doutora? todos. Primeiro, o tratamento vai depender do estadio da doença, né? E do tipo de tratamento. Por exemplo, né, quando você está lidando com uma doença inicial, com um tratamento com intuito curativo, tem uma data para começar e uma data para terminar. Perfeito. É o que eu sempre falo. Não vai ser um período fácil, nunca é fácil. Eu falo que fácil mesmo é tirar férias, é viajar, fazer outras coisas. Lidar com câncer, né, com doença, nunca é fácil para ninguém. Então eu falo, não vai ser um período fácil, mas tem um dia para começar e um dia para terminar. E isso vai depender muito do subtipo do tratamento que a gente vai fazer. Às vezes dura 1 ano, às vezes dura 5 anos, às vezes, né, se for ter que usar anti-hormônio, dura 7 anos, às vezes 10 anos. E esse acompanhamento é um acompanhamento para a vida toda. Aquela ideia de que há 5 anos estou curado, estou livre do câncer, isso, né, algumas pessoas até se pautam por isso, né? É questionável, né? No setor privado, a gente, pelo menos após os 5 anos, a gente tende a acompanhar esses pacientes pelo menos uma vez por ano, tá? Óbvio, né? Tem casos de exceção que podem ser dados a alta, mas de via de regra a gente fica acompanhando esses pacientes. Até mesmo porque a gente sabe que algumas doenças, né? Por exemplo, câncer de mama luminal, esses que têm receptor hormonal, têm às vezes um padrão de recidiva 20, 30 anos após, né, o tratamento inicial. Esse tipo de câncer é diferente dos outros? É o subtipo mais comum de câncer de mama. É aquele que tem aquele que é responsivo ao hormônio, sabe? Perfeito. Tem os receptores de estrógeno e de progesterona. Então, a alta da oncologia, de uma forma geral, é difícil ter. Você vai ter um acompanhamento. Você pode não estar em tratamento, né? Quando você está em tratamento é quando você está tomando algum remédio, fazendo algum tipo de intervenção. Já depois você entra na fase de segmento, né? Que tende a ser mais intensiva nos 2 primeiros anos. Por que nos 2 primeiros anos? Porque nos 2 primeiros anos é o período que a gente tem maior risco da doença voltar. Então, nos 2 primeiros anos, a gente faz um acompanhamento intensivo a cada 3 meses com exames de imagem e laboratoriais. Cada 3 meses. É importante. É um protocolo importante ser seguido. Super importante. Isso basicamente para todos os tumores. A partir de 3 anos, de 3 a 5 anos, a gente dá uma espaçada, tá? E aí depois, né, dependendo do subtipo de tumor, dependendo, né, do paciente, enfim, a gente acompanha uma vez por ano. E esse protocolo, doutora, porque é muito interessante isso, né, de 3 em 3 meses, por quê? Porque o avanço da doença é rápido, é isso? É rápido, e se a gente quer ver uma recidiva, a gente quer pegar no começo, né? Perfeito. Então, nos 2 primeiros anos, porque é o período de maior chance da doença voltar, né, o período de maior risco, então a gente acompanha de perto. E se voltar, a gente não quer que a coisa esteja disseminada, a gente quer pegar um pontinho. E aí, muitas vezes, né, o objetivo disso é que os tratamentos evoluíram tanto que a gente tem até um conceito de doença oligometastática. O que é isso? Quando a gente tem pequenos pontos de doença metastática. Geralmente 3 a 5 pontos de doença, pequenos nódulos, né, seja no fígado, nos ossos. A gente pode fazer lá e fazer ainda um tratamento, né, para dar uma... Direcionado, seja uma radioterapia, né, faz um tratamento sistêmico que vai lá e queima essas lesões com radioterapia, com radioablação ou até cirurgia. Então, esse é o objetivo. Se, porventura, a gente nunca quer que aconteça. Sim, perfeito. Mas se acontecer uma recidiva... O objetivo é a cura, né? O objetivo é a cura, né? Mas a gente nunca sabe. Então, se porventura tiver uma recidiva, o objetivo é que a gente vá lá e detecte o mais cedo, precoce, para a gente dar um tratamento menos agressivo e aumentar o tempo livre de tratamento dessa pessoa. Que legal. E a senhora tratou um assunto aqui, que inclusive está no nosso guia aqui, e eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa diferença entre tratamento e acompanhamento. Então, tratamento é quando o paciente está fazendo o tratamento, né? Está tomando um remédio. Né? Exatamente. Ou tá fazendo radioterapia, ou tá fazendo quimioterapia, ou tá tomando comprimido, ou fez a cirurgia, tá em vigência de alguma droga, de algum esquema, né? Ou de uma radioterapia, de alguma tecnologia para controlar o câncer.
Perfeito. Após essa fase de tratamento, a gente entra na fase de acompanhamento. Na fase de acompanhamento, são as consultas de rotina, né? Geralmente a cada 3 meses, ou intervalos individualizados para cada paciente. Às vezes, paciente mais frágil, eu quero ver mais vezes, né? Às vezes, para um paciente idoso, eu quero ver todo mês, né? Perfeito. Então, o acompanhamento é essa fase de avaliação no exame físico, né? E laboratorial e de imagem. Para a gente fazer justamente essa vigilância. Então, normalmente, esse acompanhamento ele vai vigorar depois que provavelmente a doença já deu uma regredida, é isso? Isso, o acompanhamento é depois que a gente terminou o tratamento. Perfeito, porque tem ainda uma palavrinha que normalmente as pessoas falam sobre cuidados paliativos, né? Uhum. Em que momento que entra, o que seria o cuidado paliativo e em que momento que esse paciente pode entrar nessa fase, doutora? Tem muito tabu de cuidados paliativos, né? Então, as pessoas conectam muito o quê? A morte, a morte, que é o fim, que acabou, né? E não é. E na verdade não. Por definição, às vezes a gente até evita falar cuidados paliativos em algumas equipes, né? É até falado médico de suporte, cuidados de suporte, que não deixa de ser, perfeito, tá? O que é cuidado paliativo? Cuidado paliativo, uma pessoa está em cuidados paliativos a partir do momento que ela tem uma doença incurável. Só que a gente tem que lembrar que insuficiência cardíaca não tem cura, entra em cuidados paliativos. DPOC, né, um enfisema pulmonar da mesma forma. Um diabetes descontrolado, né, diabetes de qualquer forma a pessoa vai ter que tomar remédio a vida toda. Perfeito. Então, toda uma doença que não tem cura, que eu não tenho, vou fazer tanto tempo de tratamento e acabou, ela é uma doença paliativa. E veja só, né, então, as pessoas... Não é só o câncer, né? Não. Então, isso que é interessante a gente falar também. Pessoas com hipertensão vivem anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos, né? Então, a pessoa está em cuidados paliativos não é uma sentença, tá? Isso envolve uma outra equipe para ajudar no controle de sintomas. Sempre o objetivo, né, do cuidado, eu sempre falo que o tratamento nunca pode ser pior que a doença. Tá? É uma coisa que eu aprendi, que eu sempre tento levar comigo, assim, para me guiar um pouco nas minhas decisões. E principalmente quando uma pessoa está nessa fase, né, de doença metastática, né, que a gente lida com um tratamento para controle da doença, né, que é um tratamento que eu tenho que prolongar a vida desse paciente e minimizar os efeitos colaterais dele e com qualidade de vida, a gente tem que lançar mão desses cuidados paliativos, que envolve psicologia, que envolve nutrição, que envolve atividade física, que envolve... Enfim, controle de dor, controle de náusea, controle de todos os sintomas. Então, o cuidado paliativo é um cuidado integral do paciente, tá? Isso não é diferente, né, de terminalidade. É diferente quando o paciente, né, tá entrando em fase final, né, de vida, né? Paciente paliativo não é terminal. Não então é terminal. Esse momento de terminalidade, porventura, vai acontecer. Em algum momento Sim. que eu não sei quando, se é daqui 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, né? E a gente não tem, de caso não sabe. Caso, pessoa para pessoa. Exatamente. E eu sempre falo, né, que medicina nunca é sempre... ou nunca, né? Medicina nunca é sempre nunca, oncologia também, e nada é escrito na pedra. Então, as coisas, né, mudam muito, os tratamentos mudam muito. Às vezes, o paciente está frágil, está com um comportamento de doença agressivo, às vezes não está respondendo, vem um outro tratamento e muda completamente toda a perspectiva, sabe? É muito... A gente se depara muito com isso, né? Então... E a gente tem que lembrar também que a tecnologia tem avançado muito em relação ao tratamento, né, Exatamente, exatamente. Nossa, quantos pacientes... Eu tenho alguns pacientes que foram diagnosticados com doença metastática, sabe? Às vezes com doença até sistema nervoso central. Tem algumas pacientes, né, com metástases no cérebro e que estão em vigência de excelentes tratamentos extremamente modernos que estão zeradas. Que legal, que bacana. Não posso dizer curadas, Sim. né? Porque a gente não tem Precisa esses dados, acompanhamento, precisa de né? tempo, né? Mas então, você falou... Oncologia, né, não é uma sentença. Ter o diagnóstico de um câncer hoje não é uma sentença, Que legal, né? que bacana saber disso. Então, depende muito, né, óbvio, tem muitas variáveis, Sim, né? perfeito. O subtipo de câncer, se você tem acesso às tecnologias, né? A gente sabe que no cenário público é um pouco mais difícil, Sim, né? sim. Às vezes tem muitos estudos clínicos que os pacientes podem entrar e que podem ter acesso a essas medicações mais modernas. Mas, graças a Deus, a gente está num caminho, assim, muito bom, sabe? Que a gente consegue oferecer tempo de vida para os pacientes.
nesse cenário de doença metastática, nesse cenário paliativo, com qualidade de vida. Que legal. Até a senhora abordou um tema a respeito disso, né? Porque muitas das vezes o paciente recebe o diagnóstico e ele não sabe para onde ele vai. O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou para onde, né? Às vezes é o paciente que precisa acessar algum tipo de serviço de saúde. Doutora, recebi o diagnóstico hoje. Para onde eu vou? Onde eu vou buscar informação a respeito disso? Marca uma consulta comigo. Que delícia! Já vou botar ali o número da senhora. Ai, brincadeira. Muito bom. Então, assim, os caminhos são diferentes dependendo do acesso que você tem, né? A gente sabe que hoje a diferença entre os recursos do sistema público de saúde e do sistema privado são enormes, né? Basicamente, no SUS, a gente tem as quimioterapias, um ou outro tratamento um pouco mais moderno. E se não for um hospital, né, que tenha esses centros de pesquisa, né, tem uma estrutura, né? Que tenha uma estrutura, ciência, que consiga, né, recrutar esses pacientes para estudo clínico, é muito difícil o paciente ter acesso a um tratamento diferenciado, né? Então, no privado, hoje, a gente tem uma infinidade de tratamentos, né, e uma agilidade no diagnóstico, porque a gente precisa de urgência. O tempo é importante, né? Tudo na oncologia é uma urgência. Eu quero uma biópsia, eu quero a biópsia para ontem. Eu quero essa patologia, eu quero para ontem. Eu quero esse exame, eu quero para ontem. Porque não depende só de mim. Porque eu dependo de várias coisas, né, para eu poder solicitar o melhor tratamento para o paciente. Então, o tempo é fundamental. Então, além de no privado a gente ter acesso a essas drogas mais modernas, que a gente consegue dar mais tempo e qualidade de vida para os pacientes, a gente também tem mais celeridade nos processos, né? A gente tem um monte de um canal direto com muitas clínicas que a gente consegue os exames mais rápido. Enfim, conheço um amigo aqui, um amigo ali, encaixa esse exame para mim, encaixa aquele agiliza essa biópsia para mim, o que você acha disso aqui? Então, e que muitas vezes no SUS não é por má vontade dos médicos ou porque não tem como. O sistema, né? É o sistema que é engessado. Então, né, obviamente, se tiver condições, né, se tiver um convênio de saúde, um seguro de saúde, o ideal é procurar uma clínica, né? O IOP, ele tem 4 unidades na cidade, então tá bem posicionado estrategicamente, né? Fácil acesso nos 4 cantos. Legal. E óbvio, será um prazer, né, poder ajudar, tirar as dúvidas. E quem, porventura, não conseguir, né, não tiver um convênio, não conseguir dar seguimento nesse tratamento no âmbito particular, o melhor caminho é procurar a unidade de saúde. Lá na unidade de saúde é gerado um código de transação em que é direcionado para um hospital público, né? Via de regra, aqui em Curitiba demora uns 20 dias, 15, 20 dias para conseguir uma primeira consulta com o SUS, né? Que daí vai pedir os exames, vai gerando toda a cascata de investigação. Perfeito. O bate-papo tá uma delícia, doutora. E para a gente finalizar, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para esse paciente que acabou de receber um diagnóstico, para a gente poder acalmar esse coraçãozinho aí. Poxa, bem, eu sempre falo que tudo passa, tá? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Tudo tem um dia, né, para começar e para terminar. E que, por mais duro que seja o diagnóstico, né, tudo tem um propósito. Eu acho que tudo deixa a gente mais forte. Tem alguma coisa pra gente aprender com isso, tá? E o meu conselho é que você encare um dia de cada vez. Porque é um dia de cada vez mesmo. E a gente tem que respeitar o momento de ter medo, o momento da gente ter insegurança, o momento, às vezes, a gente tá desesperado e faz parte a gente chorar. Faz parte dessa jornada. E a partir do momento, né, que você passou por isso, falou, beleza, chorei que eu tinha que chorar, tive esse diagnóstico, tô com medo, mas eu, né, sempre buscar um plano. A gente tem um plano. Eu sempre tento deixar que o paciente saia do meu consultório com o plano. Poxa, infelizmente confirmou isso, mas a gente tem um plano e a gente vai seguir por esse caminho legal. E vai dar tudo certo. Então, a gente sempre tem que pensar que é um dia de cada vez e que, né, a gente tem excelentes tratamentos e que a gente consegue controlar a doença, aumentar as chances de cura e, né, e proporcionar muita vida e com qualidade para as pessoas. Que legal. Doutora, foi um prazer receber a senhora aqui no estúdio. Muito obrigado. Prazer foi meu. Bom, muita gente encara o tratamento oncológico com receio. E, em parte, isso acontece porque ainda existe muita desinformação sobre o assunto. Quando a gente entende melhor o que está por trás das terapias, dos efeitos colaterais e das fases do cuidado,
O medo dá lugar à clareza. Informação, nesse caso, é tão importante quanto o próprio tratamento. E se esse episódio te ajudou, compartilhe com alguém que esteja passando por este momento, por essa jornada, ou com alguém que queira entender um pouco mais sobre o assunto. Você pode fazer diferença na vida de alguém. E é claro, aproveita para curtir e também comentar. Bom, a gente se encontra no próximo episódio e lembre-se, o cuidado começa com a informação e, acima de tudo, a gente está aqui por você. Tchau!